quando nós batemos na tecla, né, de tomar consciência, é pelo seguinte fato. Em geral, o que acontece, eu já falei aqui disso, na verdade, e já falei nas aulas também, eu acabo falando bastante disso, porque é algo bastante relevante. O que acontece? Tem uma pesquisa da Universidade de Harvard, que foi divulgada em 2011, se eu não estiver me confundindo, que diz o seguinte, que uma mente distraída é uma mente infeliz. Né? Por que isso? Porque, na verdade, como que eles fizeram essa pesquisa? Eles criaram um aplicativo para celular e convidaram voluntários para participar dessa pesquisa. Essa pesquisa ela é muito ampla, né? Ela é de amplo espectro, porque ela foi feita com aproximadamente 16 mil pessoas, de vários lugares do mundo, de diferentes classes sociais, diferentes etnias, enfim. Então é uma pesquisa bastante ampla e são dados bem consistentes, porque a gente tem uma variedade grande de pessoas. Ainda assim, o que se percebeu nessa pesquisa, né? O que eles fizeram? De tempos em tempos, esse aplicativo ele enviava um alerta para que a pessoa respondesse basicamente 3 perguntas. Então ela respondia o que ela estava fazendo, como ela estava se sentindo e se ela estava consciente do que ela estava fazendo. Então, tem 2 dados relevantes aqui para nós dessa pesquisa quando a gente fala de mindfulness. O primeiro é justamente isso, a primeira frase que eu falei para vocês. O que eles notaram é que as pessoas que relatavam estar mais conscientes também relatavam estar mais felizes. E o contrário também era verdadeiro. As pessoas que relatavam, ou quando relatavam estar menos conscientes, também estavam mais infelizes. Por que isso acontece? Aí tem a ver com o segundo dado importante dessa pesquisa. Qual foi o segundo dado importante que eles encontraram? É que, em média, em geral, nós ficamos aproximadamente 47% do nosso tempo acordado pensando em uma coisa que não tem a ver com aquilo que a gente está fazendo. E, normalmente, a gente está engajado com preocupações, né, relativas ao futuro ou... Peraí que veio uma mensagem aqui. Ou ruminando algo relativo ao passado. E a gente não nota esse processo acontecendo. E quando a gente não nota, notando ou não, na verdade, né, mas quando a gente não nota, o que acontece é que existe um impacto desses pensamentos e a forma como a gente se relaciona com eles no nosso estado de humor, na nossa experiência nesse momento. E quando a gente não tem consciência desse impacto e de como a gente está se relacionando com tudo isso, o que acaba acontecendo é que a gente acaba sendo arrastado por nossos pensamentos, né? A gente mergulha neles. Acontece um outro processo aí que a gente chama de fusão cognitiva, que é como se nós fôssemos os nossos próprios pensamentos. E como eu canso de falar aqui, né, nas práticas, pensamentos são só pensamentos. Só que quando a gente entende os pensamentos como verdades absolutas, é quase como se eu estivesse vivenciando aqueles pensamentos. Então, um outro exemplo para a gente entender isso um pouquinho melhor. Se eu pedir para que vocês se lembrem do momento mais feliz da vida de vocês, o que acontece nesse momento, provavelmente, há uma grande chance de que vocês sintam reações, sensações, emoções parecidas que vocês sentiram naquele momento em que esse evento aconteceu. O contrário também acontece. Se eu pedir para que vocês se lembrem do momento mais difícil da vida de vocês, vocês vão sentir a mesma coisa ou sensações muito parecidas. E a gente tem pouca, né, ou um nível de consciência muito baixo em relação a isso. E tem muitos outros aspectos, né, na realidade. Então, um outro aspecto, falando de uma maneira bem resumida, um outro aspecto que afeta isso é quando a gente olha para os nossos pensamentos como algo ameaçador e acredita neles de fato. O que acontece é que a gente ativa o nosso sistema de alerta, que a gente chama de sistema de luta e fuga, que tem muito a ver com um processo de estresse. Isso desencadeia uma série de reações físicas do nosso corpo que causa uma reação em cadeia, né? Liberação de hormônios, aí a gente tem tensão muscular, aumento de batimento cardíaco, pressão arterial, uma série de coisas. Quando a gente traz essa postura de observação, né, cultivando uma série de outras coisas que a gente convida a fazer em mindfulness,
que é abertura, curiosidade, gentileza, olhar de principiante, paciência, uma série de coisas que a gente cultiva quando a gente está praticando mindfulness. Ao invés de a gente olhar aquilo como uma ameaça, a gente passa a olhar aquilo como algo comum da vida. E quando eu vejo algo como ameaçador, normalmente eu ajo ou tenho comportamentos baseados em hábitos muito enraizados. Só que esses hábitos muito enraizados, em geral, eles não nos ajudam muito. Na prática, muitas vezes eles acabam nos prejudicando. Quando eu observo com um certo distanciamento, ou seja, eu não estou fundido com os meus pensamentos, eu tenho essa desfusão cognitiva, ou né, a gente acessa uma habilidade que a gente tem que é chamada de metacognição, o que acontece é que eu começo a enxergar outras possibilidades além daquela que está sempre disponível, que eu sempre vou nela. Então, dessa forma, pouco a pouco, a minha relação vai mudando com as minhas experiências.